Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Programação para Ciência e Engenharia com Python 3. Ainda estamos dentro do contexto da aula 1, esse é o segundo vídeo da aula 1 e nele nós falaremos sobre operadores de atribuição. Muito bem, os operadores de atribuição ainda estão mencionados no notebook Aula 01A. Eu estou aqui dentro do notebook. Acessem ao notebook exatamente como instruído no vídeo anterior e vão até a tabela imediatamente antes do exercício 2. Nessa tabela imediatamente antes do exercício 2, nós temos então os operadores de atribuição que são disponibilizados pela linguagem. Os operadores de atribuição, eles também combinam funcionalidades de operadores algébricos, tudo bem? Veremos cada um deles para que vocês possam entender melhor. Vamos ao VS Code. Eu vou criar aqui no VS Code um segundo programa. .py, lembre-se da extensão. Ok? E vamos iniciar com o operador de atribuição e sempre utilizando a função print para exibir os resultados que estão sendo processados pela linguagem. Para vocês entenderem o operador de atribuição, nós vamos realizar o seguinte procedimento. Eu acabei de digitar ali uma sequência de caracteres que eu chamei de var. Vamos chamar var1. Essa sequência de caracteres é o nome que eu selecionei para uma determinada variável. Em programação, uma variável é um determinado endereço da memória, ou melhor, faz referência a um determinado endereço da memória, onde valores serão armazenados, os mais diversos tipos de valores. Nós chamaremos então a nossa variável de var1. Para armazenar um valor nesta variável, nós utilizamos o operador de atribuição. O operador de atribuição é um operador binário que pega o operando à sua direita e atribui ao operando à sua esquerda. Então, é preciso que o operando da esquerda suporte a atribuição que é organizada, que é realizada por esse operador. Então, note, ainda que este sinal seja o sinal de igualdade, nós não estamos realizando um procedimento de igualdade. Nós estamos realizando um procedimento de atribuição. Então, nós sempre chamaremos esse operador de operador de atribuição. Neste caso, eu vou atribuir a var1, que é a variável que eu estou criando, o valor 100. Tudo bem? E em seguida, vou pedir a linguagem Python que exiba para mim o conteúdo de var1, da variável 1, através da função print. Salvo isso, Ctrl S para salvar no VS Code, Ctrl Alt N para o Code Runner executar o meu script. Veja bem que ele exibiu o valor 100. Agora, nós vamos fazer alguns procedimentos aqui, utilizando novos tipos de operadores de atribuição da linguagem. Então, ainda utilizando a variável var1, farei var mais igual, é um segundo operador de atribuição, 50. Vou pedir a linguagem para exibir o resultado mais uma vez. Ctrl S para salvar, depois Ctrl Alt N para executar. Muito bem, olha só, o resultado agora foi 150. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que esse segundo operador de atribuição, ele realiza um procedimento que é exatamente esse. var1 vai receber o seu próprio valor somado a 50. Então, esse operador simplifica essa atribuição para esta forma. Então, toda vez que você vê o operador mais igual,
o que você estará vendo é o operador de igualdade, o operador var1, ou melhor, a variável que você está trabalhando com ela, mais o valor que foi declarado após o operador. Vamos ver agora outro operador semelhante, menos igual. Isso vai ser equivalente a fazer var1 igual a var1 menos 30. Lembre-se que var1 nesse ponto tem o valor 150. Dessa maneira. Perfeito? Então, ao realizar essa instrução que está na linha 4, nós vamos ter 150 menos 30. E esperamos que a linguagem Python nos mostre 120. Ctrl S para salvar, Ctrl. O erro aqui, pessoal, é até bom, que aí nós já vemos alguma coisa nova. Quando eu digitei Ctrl Alt N para o Code Runner executar meu código, ele me deu um erro. Name error. Quer dizer que o nome var não foi definido, mas é porque a variável que eu criei é var1 e eu digitei aqui apenas var. Veja. Então é var1, Ctrl S, Ctrl Alt N e agora sim 120. Ok? Vamos para o próximo. var1 vezes igual a 2. Isso será equivalente a var1 igual a var1 vezes 2. Então, como agora var1 contém o valor 120, dessa maneira, estaremos fazendo 120 vezes 2 e esperamos que o print nos retorne 240. Será que é isso mesmo? Ctrl Alt N, Ctrl S para salvar, Ctrl Alt N para executar. Ok. 240. Mais um operador var1 dividido igual. Vamos colocar 100. Vamos colocar 10. Então estaremos fazendo var1 igual a var1 dividido por 10. Ctrl S, salva, Ctrl Alt N, executa. Ok, 24. 240 dividido por 10 é exatamente 24. Veja que agora é um ponto flutuante. Mais uma vez, var1 divisão inteira igualdade por 5. Então, var1 vai ser igual a var1 divisão inteira por 5. Essa é a operação equivalente. Aqui, var1 está com o valor 24.0. Ctrl Alt N para executar. Ok. Resultado foi 4.0, que é realmente o resultado da divisão inteira de 24 por 5. 4 vezes 5, 20. Para 24, faltam 4. Muito bem. Há uma característica interessante aqui. Veja que o resultado da operação foi o número de ponto flutuante. Vou limpar isso aqui. Executar novamente. Aí está. Aí, agora sim. Foi o número de ponto flutuante. Mas se essa é uma divisão inteira,
Por que o resultado foi o número de ponto flutuante? Muito bem, para a gente entender isso, eu farei aqui o segundo print, que vai ser um print para exibir o resultado da divisão inteira, não de 24.0, mas de 24 por 5. Tudo bem? Vamos executar. Olha só a diferença. Quando o operador de divisão inteira recebeu 2 inteiros, ele retornou 1 inteiro. Na operação var, na operação da linha 9, o var1 ele tem um número de ponto flutuante. Então o Python, por padrão, ele conserva o tipo de dado mais complexo que está envolvido numa operação. Se porventura eu modificar a operação da linha 10 para transformar o denominador no número de ponto flutuante, vocês vão ver que o comportamento vai ser o mesmo. Agora lá. 2 números, 2 resultados de ponto flutuante. Posso, ainda na linha 10, transformar o denominador em inteiro novamente e agora transformar o numerador em ponto flutuante. E aí as operações serão equivalentes. Ok? 2 pontos flutuantes. Então, Python sempre vai conservar o tipo de dado mais complexo envolvido na operação. Quando nós vermos dados do tipo complexo, vocês vão ver o quanto isso é verdadeiro. Muito bem. Operador resto da divisão. Então nós estamos aqui com var igual a 4.0. Está armazenado nele o valor 4.0. E nós vamos fazer o resto da divisão de var1 por 3. Dessa maneira, limpando aqui um pouco a saída, Ctrl Alt N, o resto da divisão é 1.0, que é o resto da divisão de 4 por 3 mesmo. E finalmente, agora nós temos aqui 3, ok? Vamos utilizar o último operador de atribuição para... Vou modificar o var1 aqui porque como ele está valendo 1, ao fazer a exponenciação e usá-lo como base, não vai haver nenhuma modificação visual, né? E agora sim, dois. Então o que eu estou fazendo aqui é var1 igual a var1 elevado ao quadrado. Muito bem, na linha 12, o var1, que nesse ponto da linha 11 valia 1, agora eu reatribuí ele com um sinal de atribuição, exatamente como o primeiro, para o valor 3, para que nós pudéssemos ver o resultado dessa operação de uma maneira mais visual. Ctrl S para salvar, Ctrl Alt N para executar, e aqui nós vemos que realmente 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Apenas para confirmar um pouco o que eu estava dizendo sobre inteiros e pontos flutuantes, eu vou transformar esse expoente aqui em um ponto flutuante, executar novamente, Ctrl Alt N, depois de salvar, vocês podem ver que o resultado agora é um ponto flutuante 9.0. Então, a linguagem conserva o tipo de dado mais complexo que estiver aparecendo na operação que você estiver realizando. Então, esses aí são os operadores de atribuição. Utilizem muito esses operadores de atribuição para tornarem os códigos um pouco mais enxutos, tá? É muito interessante você fazer isso. Isso aumenta um pouco a legibilidade do seu código sem torná-lo confuso. E vamos, para terminar esse vídeo, vamos falar sobre essas cerquilhas que eu estou colocando aqui no código para documentar o que
está sendo realizado nesses momentos, né? Deixa-me alinhá-las aqui. Eu sempre gosto de fazer isso para deixar o código bastante organizado. Organizar o código, pessoal, é fundamental para aumentar a legibilidade dele. Vocês têm que pensar que outros programadores podem ter acesso ao seu código e quanto mais organizado ele estiver, maior será a legibilidade, mais fácil será a compreensão. Muito bem. Vocês devem ter notado que todos esse texto que foi adicionado depois da cerquilha, primeiro que o VS Code colocou ele como cinza, tá? E não coloriu ele, não destacou ele exatamente como o restante da linguagem. Esses caracteres, o que está depois da cerquilha, também foi desprezado pelo interpretador, porque ele apenas realizou os procedimentos que estão aqui do lado esquerdo. Os procedimentos que estão em cinza do lado direito não foram realizados. Pois bem, o que é essa parte do código? São comentários. Comentários são informações adicionais que você coloca no seu código, no seu script, e que são desprezadas pelo interpretador. O comentário diz respeito unicamente a programadores e, portanto, não são executados nem transformados em código de máquina. Você deve utilizar sempre comentários nos seus scripts para deixar o script mais claro, para fornecer informações adicionais sobre o que está acontecendo naquele ponto do script, para aumentar a longevidade do seu script pensando em manutenibilidade. Por que disso? Porque nem sempre você será a pessoa, principalmente quando você trabalha em equipe, tá? Nem sempre você será a pessoa que realizará a manutenção no seu código, no caso de um bug, no caso de um erro, por exemplo, ou no caso de uma alteração de funcionalidade. Se o seu código estiver bem documentado, a pessoa que dará manutenção no seu código após você entenderá bem qual a funcionalidade que está implementada naquele momento e conseguirá realizar os procedimentos de manutenção com maior tranquilidade. E até mesmo os programadores, quando deixam de trabalhar com o código por um tempo, podem ter dificuldade de entender o que está sendo realizado naquele lugar. Se o código estiver bem documentado com comentários, então você consegue compreender com facilidade e manter o código atualizado, manter o código livre de erros, alterar as funcionalidades do código por um tempo maior. Então, código é bom para clareza do programa, código é bom para aumento da legibilidade do programa, código é bom para aumento da manutenibilidade do seu programa. Sempre coloque comentários no seu código.